Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Hoje, mais uma vez, trazendo o nosso grande irmão, nosso amigo, nosso companheiro de caminhada, professor Paulo Monteiro, vindo de Lisboa. Prazer. Prazer é todo Lisboa, nosso. Portugal. Portugal, busquem no mapa lá. Boa história essa. Professor Anderson Aleixo. Grande prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Prazer. Qual é a história mesmo? Podemos Paula contar? Cardoso. Pode contar. Chegou chegando. Pode contar mesmo? Tá. Não. É verdade? Não, pode isso? ou não? Não, É conta. verdade, mas não sei se Não, pode mas contar. é verdade. Pode contar? Por mim pode contar. Como é a história? Ih. Hoje vamos falar de... Não, é porque uma aluna, o Paulo, chegou e falou: Lisboa? Onde é Lisboa, né? Ela se assustou onde era Lisboa. Ela achou que Lisboa era uma cidade próxima a Goiânia. É. E ela se assustou quando a gente mostrou Que era na o Europa. mapa, que tinha uma coisa azul ao redor Do país. do país. Que era o mar. Ela não entendia que aquilo era o oceano. Então foi uma situação bastante interessante. Hilariante. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Lisboa. Lisboa. É por aí, mais ou menos. Começando bem, hoje vamos falar de resinocerâmica. Professora Paula, Cerâmica. maravilha, sem perguntar já respondeu. Professor Paulo, Resina. Que maravilha. Professor Anderson Aleixo, Tamo junto, Paulo. Rafael de Curso, resinocerâmica. resina e cerâmica. É isso aí. Resina e cerâmica. Acho que é mais isso. Já que vocês foram tão incisivos, por que cerâmica? Na verdade, eu executo os dois, né? Resina e cerâmica. Gosto muito da resina, mas eu acho que a cerâmica, a longevidade não se discute. Não se discute longevidade com resina e cerâmica. A cerâmica é mais longeva. Tem dito? O olhar dela deixou uma certa Mortífero. dificuldade de elaborar mais. Vamos lá. Talvez seja um podcast mais rápido, então, Eu ó. posso me ausentar. Vamos lá. Muitas das vezes há sempre a... Quando estamos a planear? Acabamos o podcast, cerâmica é mais longevo, acabou. Não, quando estamos a planear um caso, há sempre, muitas das vezes, a dúvida se o que é que devemos usar, cerâmica ou resina. Eu acho que é uma decisão, é claro que é multifactorial, mas se nós pusermos lado a lado as vantagens e desvantagens da cerâmica e da resina, a grande vantagem da cerâmica, e como tu dizes, Paula, é totalmente indiscutível, é realmente a estabilidade de superfície da cerâmica ao longo do tempo. A estabilidade de superfície, estabilidade de cor, tudo isso, porque é um material que não se deteriora tanto a nível de superfície no tempo. Isso não há nenhuma resina composta que consigamos, que se mantenha estável no tempo. A resina composta pode ser durável no tempo. Qual é que é a média de uma resina composta? 8 anos, em média. 8. Que é muito, né, É, Paulo? bastante. 8, 10 anos, mas conseguimos. Se conseguimos, como? Se fizermos o acompanhamento, uma manutenção da resina. Agora, se pusermos lado a lado uma cerâmica no tempo e uma resina, é claro que a cerâmica vai, não digamos que não é durar mais, vai estar mais estável do que a resina composta. Isso não há volta a dar. Sem necessidade de ter tanto manutenção. Há necessidade também de manter, principalmente margens, pigmentação de margens, tudo isso, mas é claro que envolve muito menos necessidade de manutenção comparativamente a uma resina, como é lógico. Eu vou entrar nessa briga mesmo? Não. Vai. Anderson, Ah, Deu vai. soquinho. tens que dizer a vantagem Você agora da deu resina. soquinho. A vantagem da resina, vamos lá. Vamos lá, vai, bora. A resina, primeiro, se fratura uma cerâmica, o reparo vai ser com o quê? Com uma resina. Então, e ela me olhou. Aí já foi. A resina não depende de um laboratório. Então, é dependente do profissional, né? Também trabalho com os dois, né? Trabalho com a resina, com a cerâmica. Sou apaixonado pelos dois. Mas vou puxar uma sardinha para a resina aqui. Por não depender de laboratório, por depender do meu trabalho, vamos dizer assim, né? Da minha execução,
eu ficaria mais com a resina por causa de ser técnico dependente. Porque o laboratório eu posso ser um excelente dentista, preparar muito bem, eu posso ter uma moldagem excelente, mas eu dependo de um outro profissional. E se eu dependo desse outro profissional, esse profissional me dá a qualidade que eu preciso, né? Então eu vou ter falhas dessa cerâmica em menos de 8 anos. Então o que a gente vê hoje no mercado é cerâmicas com falhas em menos de 2 anos, às vezes por um profissional que não soube preparar, às vezes por um laboratório que fez uma cerâmica com sobrecontorno. Então, assim, eu vou ficar com a resina. Não, pegando um pouco no que estavas a dizer também, eu acho que discute-se também muito atualmente, ou diz-se muito atualmente, diz-se muito, quer dizer, algumas pessoas dizem erradamente que a cerâmica é o melhor material de sempre e que a resina composta não presta, ok? Houve-se às vezes na mídia essa questão, essa expressão de a resina composta é um material pobre, é um parente pobre, digamos assim, da resina composta. Eu acho que há indicações para tudo. Sim, por exemplo, se nós estivermos a falar em nível de longevidade e de alta estética, é claro que se calhar se pusermos lado a lado os vários tipos de cerâmica, pois também temos vários tipos de cerâmica, sim, não é? Com certeza. Se nós pusermos lado a lado os vários tipos de cerâmica, principalmente cerâmicas mais, chamemos, naturais, mais a nível de cerâmica feldspática, tudo isso, com a resina composta, é claro que a cerâmica tem um comportamento, digamos que mais parecido no tempo com o nosso dente natural, com o nosso esmalte, do que uma resina composta, a nível de longevidade. A nível de alta estética, principalmente anterior. Agora, se nós falarmos, por exemplo, na área do setor posterior, e aí, Rafael, podes também ajudar e um pouco mais, a nível funcional, é claro que a cerâmica é mais estável, tem menos desgaste funcional comparativamente a uma resina. Uma resina composta vai se desgastar mais a nível funcional. Mas, por outro lado, devido às suas propriedades da própria resina composta, seja ela direta ou indireta, ou CAD-CAM, ela vai poder, se calhar, a nível funcionar, criar ali um maior balanço funcional e, em muitas das situações, não quer dizer que sempre vamos utilizar resina em posterior, mas pode ser uma ótima solução também para o setor posterior. E, para além disso, como também já falámos, depende um pouquinho do paciente ou das possibilidades do paciente. Imaginando, o meu paciente tem que fazer uma reabilitação anterior, posterior ou total. Ok, qual é que seria o material ideal para o meu paciente? Por exemplo, é cerâmica. Perfeito. Propomos o plano de tratamento. É a tua teoria da montanha, Rafael. Qual é o ideal? Cerâmica. O paciente pode pagar, pode suportar esse tratamento mais dispendioso? Perfeito. Vamos lá para cima. O paciente não pode pagar esse tratamento dispendioso. O que é que fazemos? Não fazemos nada ou podemos baixar um pouco a fasquia e propor outro tipo de material ou tratamento, neste caso a resina composta, que vai solucionar na mesma o problema. Se calhar não vai ser tão estável, tão durável, mas soluciona o problema funcional e estético. E aí pomos um bocadinho na balança do paciente ou damos um bocadinho para a mão do paciente essa decisão, essa vantagem, mas oferecemos outra solução do que ou faz cerâmica ou não faz. Não, pode fazer cerâmica, sim, talvez sim, seja sim, melhor, mas também tem outra solução, que é a resina, com vantagens e desvantagens. Concordo. Sim. Mas se o paciente, se ele está preocupado com o custo, né? Concordo com você. Mas de uma certa forma discordo. A resina exige muito mais habilidade do que a cerâmica do dentista. Sim. Se cobra mais barato, não sei nem porquê. Sim, mas isso, Paula, isso vai da filosofia do consultório, não é? E da clínica. É claro, se tu me perguntares, devido ao trabalho que se tem com uma resina composta, à diferenciação para obter resultado estético, comparativamente a uma coroa, a uma faceta, quanto é que o dentista, quanto é que o consultório devia cobrar
por esse mesmo trabalho comparativamente a uma cerâmica. Devia cobrar o mesmo, retirando o custo do laboratório. Esse seria o que realmente o ideal. Mas isso acontece poucas vezes. São poucas as clínicas que fazem, ou os dentistas que fazem esse tipo de abordagem. Mas por que eu falo que eu discordo de você? Se ele faz resina composta e ele tem que fazer manutenções, porque a resina tem uma resistência mais baixa, Sim. vai se fraturar mais. Todas as vezes que ele for fazer o reparo, ele tem um custo. Então, se ele somar tudo isso, é melhor fazer cerâmica. Não, depende. Depende. Câmera, pega o olhar da Paula. Porque assim, porque a resina fratura mais que a cerâmica? Ou quais é que podem ser um dos fatores porque a resina fratura mais que a cerâmica? Ou tem mais falha? Muitas vezes é por problema funcional que não foi tratado e não foi avaliado, equacionado e tratado, não é? Porque aí, a nível de falhar, tanto pode falhar a cerâmica como a resina composta. Mas eu estou falando não estou falando de problema funcional, eu estou falando de resistência mesmo. Não, né? claro, a cerâmica tem mais resistência. Não, mas o podcast é para isso. A resistência tem mais. O podcast é a cerâmica tem mais resistência que a cerâmica. Em tudo. Eu acho que não tem graça. Vamos ver aqui. É que se nós formos pôr, vamos aqui criar o nosso. Ele tá brigando. Não. Ele tá gostando, Vamos criar o nosso material ideal, ok? Vamos. Qual é o material ideal para reabilitar um paciente que necessita de repor tecido dentário? Seria o melhor dos dois mundos. Seria ter algo semelhante à dentina e algo semelhante ao esmalte. Seria, idealmente, a combinação os dois. entre a resina composta para simular a dentina, porque devido à elasticidade da dentina e da resina composta, e para externamente para o esmalte, já estou nervoso. Ele está ficando nervoso. E para o esmalte seria a cerâmica, devido à resistência e resiliência e devido à estética e longevidade da cerâmica. Agora, é tecnicamente impossível fazer? Não, é possível fazer. Mas faz normalmente essa conjugação? Não. Ou é resina ou é cerâmica. Sim. Aí tem que escolher. Qual dos dois mundos prefere? E é bom você me defender. Ai, papai. A cerâmica é melhor. Pra que falar mais? Filosofando. Nem cerâmica, nem resina. Cerâmica e resina. Cerâmica ou resina. Depende, né? A gente brincou aqui, cerâmicas, resina, mas de fato na nossa prática clínica, tendo as ferramentas terapêuticas, não tem essa defesa de bandeira tão agressiva, eu só faço, eu prefiro. Na realidade, a gente tem que ofertar o cardápio das ferramentas terapêuticas com aquela que a gente tem habilidade para ofertar. Se você vai reabilitar um dente, uma boca toda, você vai oferecer o que você tem capacidade de executar. Cerâmica feldspática, cerâmica injetada, estratificada, cerâmica de resina composta. Oferece, a partir daí, as informações de tempo, de execução, custo, riscos, consequências. E aí eu vou citar o que o Daniel Decurso, professor da Endoscience, falou num dos episódios anteriores. É a odontologia baseada em evidência. Parte dessa odontologia baseada em evidência é trazer o paciente para a tomada de decisão. É a teoria da montanha, né? Você estabelece os critérios de balizamento das bandeiras das ferramentas terapêuticas e o paciente escolhe baseado na compreensão, na percepção cognitiva das informações que você passou, no entendimento dos materiais resina ou cerâmica, resina ou e cerâmica, resina com cerâmica, cerâmica com resina, qualquer que for. E aí cabe a você bem executar. Mas nesse universo da resina e cerâmica, eu só queria estimular outro ponto, que é quase didático pro universo que a gente está vivendo. Eu faço resina sem desgaste. Dá a sensação de que é super conservador. Fato que você consegue fazer caso sem desgaste. Mas não pode vender a ideia da venda, da oferta, como se fosse
exclusivamente conservador. Também é fato de que se você faz cerâmica, não tem segredo. Tem que criar um eixo de inserção. Tem que criar um espaço mínimo para que os dois corpos não ocupem o mesmo lugar no espaço, né? Não, isso é verdade. E também acho que uma das coisas que, porque às vezes fala-se na cerâmica, generaliza-se a cerâmica, mas nós temos muito tipo de cerâmica. E acho que há indicação, dependendo do caso clínico, há indicação para vários tipos de cerâmica. Nem sempre a cerâmica feldspática se pode aplicar em todas as situações, principalmente devido à resistência. Nem em todos os casos o disilicato de lítio, o IMAX, o que é que seja, ou a zircónia, porque às vezes pensa-se, espera aí, eu vou escolher uma cerâmica mais resistente e para a zircónia, como é a mais resistente, é a melhor cerâmica do mundo. É isso? Não, claro que não. Pelo contrário. Às vezes há cerâmicas menos resistentes que se comportam muito melhor que a zircónia, em algumas situações. Mas cada um desses materiais tem a sua indicação. Portanto, acho que na seleção, ou optar entre uma cerâmica ou uma resina, digamos assim, acho que o plano de tratamento e a indicação do material para esse plano de tratamento, acho que é o primeiro passo. Porque existem vários materiais possíveis. Incluir também o poder que o paciente pode, né? Precisamente. Há vários pontos a ponderar na equação. E depois, juntamente com o paciente, lá está, quer um padrão mais alto, menos alto, há várias opções, caso haja várias opções, dar a liberdade de escolha ao paciente, sabendo o paciente de antemão os prós e os contras dos diferentes materiais. Sim, a gente recebe bastante em relação a preparo, né? A paciente chega com informações, o professor Google tá aí, né? Eu quero fazer resina porque resina não tem desgaste. Não é verdade. Então a gente precisa planejar esse paciente. Tem que entender que não são todos os casos que não vão precisar de desgaste. Tem casos, sim, mas são casos com indicações específicas. Então, não tem como eu falar que a resina não vai ter desgaste, porque às vezes a gente fala assim, não, vou precisar preparar o seu dente para fazer uma resina. Como assim preparar o meu dente para fazer resina? Para fazer resina não precisa preparar. Então, o paciente já vem com essa ideia, até pelo mercado, né, alguns profissionais estarem divulgando isso, que a resina não tem preparo. E não é uma verdade, né? Depende da indicação de cada caso, de cada paciente, de forma individual. E não só, às vezes vê-se muito que a resina não precisa de preparo, ok, é verdade, por vezes não precisa de preparo, sim. Mas sempre que estamos a colocar uma resina composta num dente, seja ela com ou sem preparo, é um ciclo restaurador que se começa. Exatamente. A partir do momento em que se começa a colocar um material restaurador num dente, é um ciclo que começa ali, ou seja, não é por eu não ter feito preparo que, ok, eu vou remover a resina, mas eu quando removo a resina, por exemplo, se necessitar remover a resina, muitas das vezes não vou remover só a resina, já vou remover a resina que coloquei antes e alguma estrutura dentária, ou seja, é um ciclo restaurador que se cria ali. Portanto, é como tu dizes, não é só a questão de não fazer preparo, mesmo às vezes não fazendo preparo, é um ciclo restaurador que se começa. Exatamente isso. Desculpa. E na verdade, isso que o Anderson trouxe é o que a gente vê, as bizarrices que a gente tem no Instagram. Vamos fazer uma resina composta em uma sessão, indolor, acessível, com uma película extra white. E aí, o antes e depois, ok. Mas passa uma semana, a gengiva tá toda inflamada. Por quê? Porque não percebeu que mesmo sendo resina composta, precisaria preparar. Por quê? Porque uma das definições, um dos critérios que a gente tem para preparar ou não é a gengiva, é o perfil de emergência. Então, se ele não prepara, ele vai ganhar um volume e vai alterar esse perfil de emergência e vai gerar ou uma inflamação ou uma recessão. Ou seja, hoje o termo que a professora Maristela Lobo sempre usa é suficientemente invasivo. Se eu tenho que preparar, eu tenho que preparar. Exato. Essa conversa de ser minimamente invasiva, ela não existe na odontologia. É lindo. É lindo. Ela é romantizar. A gente precisa ser suficientemente invasivo. Se tem que preparar, tem que preparar. Você tem que entregar resultado funcional para o paciente. Não é só resultado estético. Não. E longevidade. Não é só antes e depois para Instagram. Com certeza. Não, e outra coisa, eu estou aqui tentando defender a resina composta, não é? Estamos tentando defender a resina, mas também há outra vantagem da cerâmica em relação à resina, que é a parte
da biologia. Ou seja, a cerâmica é um material que tem um comportamento, uma integração, digamos que biológica, melhor do que a resina composta quando em contacto com o tecido gengival, não é? A cerâmica comporta-se melhor comparativamente à resina composta. Mas disto não faz a cerâmica o melhor material do mundo. Você quer falar a favor da cerâmica? Agora você pode falar. Você pode falar a favor da cerâmica, você entendeu, né? No caso... você não pode falar outra coisa. Eu vou defender a cerâmica. Não. Primeiro, as minhas convicções sobre a zircônia ser incorporada ao universo das cerâmicas, que isso particularmente, e aqui não quero levantar também de novo nenhuma bandeira de guerras e batalhas, mas para mim eu não compreendo ainda o uso de zircônia como material de cobertura. Acho que a zircônia ela é um advento absurdamente bom para as infraestruturas, em contato com tecido periodontal, por exemplo. Uhum. Mas como cobertura eu tenho as minhas críticas funcionais bastante consistentes. Mas nesse universo de cerâmica e resina e nesse universo de indicações, de novo, a tomada de decisão do paciente participar desse processo é fundamental. Ele tem que entender. Quando fala, por exemplo, de longevidade, a cerâmica ela tem mais longevidade? Ponto final e indiscutível. Mas em qual setor? Em qual segmento? Para qual idade? Para qual estado fisiológico e funcional de adaptação? Depende. A resina tem menor longevidade? Em qual área? A literatura, se você analisa criticamente, você consegue dividir por segmentos funcionais, por tipo de atividade e incidências de forças funcionais. Não pode ter uma análise muito simplista. Porque o segmento posterior ele tem uma incidência, recebe um tipo de carga completamente diferente do anterior. Uhum. Então tem comportamentos diferentes nos segmentos, tem comportamentos diferentes dos materiais. Mas aí, curiosamente, em relação ao que estás a falar, é engraçado porque quando vamos analisar cientificamente as falhas, o porquê das falhas numa resina composta no setor anterior e posterior é totalmente distinta. A principal causa de falha numa resina composta posterior é cárie secundária. Okay? Nem é fratura. Não é a resina que falha. Não é a resina que falha, é cárie secundária. Mas no setor anterior são pequenas fraturas ou critérios estéticos do paciente porque quer alterar a restauração. Portanto, são totalmente dois setores e dois critérios distintos da resina composta que provoca a falha. Né? E a análise é muito simples, e eu vou evitar de falar sobre a oclusão, porque a Paula já me proibiu disso, principalmente no dia de hoje. É simples. O setor posterior... Eu tô morrendo de fome. Segmento posterior, recebendo as forças compressivas, a resina tem um poder adaptativo. Segmento anterior, as forças são de condução ou deslizamento. No processo de adaptação, tende-se o ser humano ao envelhecimento diminuir sobrepasses verticais. A resina entra quase como um sinal de que ao fraturar bordo incisal, e a literatura está cheia disso, a principal falha das resinas anteriores é fratura de bordo incisal. É o ser humano, o organismo, o indivíduo fisiologicamente pedindo para diminuir o traspasso vertical, porque ele está no processo de envelhecimento. Ao contrário, a cerâmica. Falha posterior é falha de fratura, falha de perda da estrutura cerâmica de cobertura, porque o organismo tende a comprimir, diminuindo os seus trespassos verticais, a sua dimensão vertical de oclusão. A cerâmica ela não vai adaptar, ela quebra. Então, assim, tem muito mais análise interpretativa e crítica do que a superfície das conclusões dos trabalhos. Finaliza o podcast pela fome, pela necessidade de a gente ir embora. Mas antes de finalizar, só em relação ao que o Anderson falou e em relação ao que tu falaste, temos falha da cerâmica posterior. Se tiveres uma falha da cerâmica posterior, como é que vais reparar essa cerâmica posterior? Ou o que é que tens que fazer? Das duas, uma. Troca tudo. Ou troca tudo, ou vai usar resina composta. Se tiveres utilizado uma resina composta e tiveres a falha da resina composta, como é que reparas? De novo,
podes adicionar e reparar a resina composta você local. Quer terminar o podcast falando que a resina composta é melhor. Não, eu acho que normalmente o que se costuma dizer o take home message, ou seja, a conclusão, será que os dois materiais são nobres, os dois materiais têm as suas indicações e há espaço para os dois materiais. Não é que um seja melhor que o outro. Eu acho que depende do tratamento e indicação que nós então, vamos fazer. Nós não estamos brigados. Nós não estamos definitivamente brigados para já. Então amanhã você vai comer feijoada. Eu amanhã, se a gente tivesse terminado aqui, planeio, eu ia cancelar a feijoada. Tá, mas eu quero comer feijoada amanhã. Perfeito. Amanhã é sábado, eu tenho que ter feijoada. Eu não briguei com ninguém, hein? Porque é verdade. 1,50 m com fome é um negócio mágico. Que não normalizemos, que não pasteurizemos uma discussão tão especial quanto o uso de materiais restauradores. Nem cerâmica, nem resina, cerâmica e resina, cerâmica ou resina. Tem muito mais para discutir do que defender bandeiras. Mas foi show essa, foi show. Nos vemos nos próximos episódios e me despeço também, honrosamente, do meu irmão Paulo Monteiro, que caminhamos comungando dos mesmos códigos morais por muito tempo, porque sabemos quem somos como seres humanos. Isso. Obrigado por absolutamente tudo, Paulo. Não, obrigado. O que não precisa e não adianta dizer. Os corações sentem quem somos. Obrigado por tudo também e nos vemos brevemente. Janeiro. Tchau.